Olá, eu sou a Cris e eu estou aqui para mais uma aula sobre o Espiritismo. Fiquei muito feliz essa semana porque vocês se recordam quando eu falei daqueles fenômenos das mesas girantes que foi para o mundo todo? Então, essa semana, conversando com uma amiga muito querida, a Sônia, ela estava me relatando que o avô dela, avô materno, morava num sítio e lá aconteceu um caso dessas mesas girantes e pulsantes. E nessa ocasião ele fez assim um desafio, entre aspas, né? Ele perguntou para a mesa quanto de dinheiro tinha no bolso de uma certa pessoa e a mesa respondeu certinho. Então fiquei feliz porque foi um relato, né, de uma pessoa dizendo do fenômeno das mesas girantes aqui no Brasil, né, pertinho de nós. Então fiquei muito feliz. Eu disse que eu tinha encerrado o assunto, mas eu esqueci de um detalhe muito importante, que foi o Auto de Fé de Barcelona. Allan Kardec tinha um amigo que morava em Barcelona, na Espanha. Ele era livreiro e ele gostou das ideias do Kardec, gostou daquilo que ele estava falando a respeito dessa nova doutrina, desse novo conhecimento. Então ele disse: olha, me mande umas obras que eu vou tentar vender aqui na livraria. E Kardec mandou 300 volumes, né, sobre a doutrina espírita. Mas quando chegou em Barcelona, o bispo não deixou passar. Ele levou para o Santo Ofício dizendo que eram obras contrárias à fé católica e que iam fazer muito mal para os fiéis. Então ele mandou para o Santo Ofício para que essas obras fossem queimadas em praça pública. E de fato, queimaram-se as obras e os sacerdotes, junto com as outras pessoas que estavam lá, quando terminou a queima, eles saíram sob vaia das pessoas que estavam lá, porque uma multidão foi até lá, e eles diziam: abaixo a Inquisição, abaixo a Inquisição. Mas isso não foi ruim para o Espiritismo. Quer dizer, o fato, claro, muito ruim, porque afinal de contas queimaram-se obras espíritas. Poderia ser outro tipo de religião, não é por ser espírita, mas por terem queimado essas obras, foi um ato muito ruim. Mas isso trouxe muito mais adeptos lá na Espanha do espiritismo. Porque, gente, é só proibir alguma coisa que todo mundo quer saber o que é. Então, o efeito foi contrário e muitas pessoas começaram a querer procurar sobre as obras espíritas e ler sobre as obras espíritas. E a Espanha ficou com muitos adeptos por conta disso. Isso aconteceu no ano de 1861, em Barcelona, na Espanha, e ficou conhecido como Auto de Fé de Barcelona. Então, encerrando agora o assunto, tá? De vez. Mas isso não significa que, se alguém tiver alguma dúvida ou quiser fazer algum comentário, às vezes lá da aula 2, da aula 3, da aula 7, gente, fiquem à vontade. Às vezes pode ter alguém que esteja começando a assistir às aulas agora. Se quiser fazer algum comentário, tá? Se quiser fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, coloquem lá nos comentários, que eu vou ter enorme prazer em ler, em responder, tá certo? Então agora vamos para a nossa aula, que é o culto do Evangelho no lar. Primeiramente, o que é isso, né? O que é culto do Evangelho no lar? É você reunir a sua família no recinto do seu lar para ler o Evangelho. Isso é que é o culto do Evangelho no lar. Aí você fala assim: mas as pessoas da minha família não são espíritas e não querem participar. Não tem problema, faz sozinho. Mas sabe o que é? Eu não posso fazer porque eu tenho filhos pequenos e eles ficam ali em redor e querem participar. Mas é para participar. Deixem os filhos pequenos participarem. É importante que os filhos pequenos
já comecem a vivenciar essa vamos dizer assim, esse culto, né, do Evangelho, comecem a ter o hábito da leitura do Evangelho. É muito importante que as crianças participem. Se elas quiserem ler o Evangelho, mesmo que leia com dificuldade, deixa ler. Se elas quiserem fazer a prece, deixa fazer. Você está ajudando muito, e muito, né, o seu filho, essa criança que aí está, deixando ela participar do Evangelho. Aí você pode dizer assim, mas eu tenho um filho adolescente que ele não quer de jeito nenhum, é uma briga. Gente, o culto do Evangelho do lar é para ser em paz. Não é para você arrumar confusão. Se você arrumar confusão para fazer o culto do Evangelho, você está fazendo alguma coisa errada. Não é para ter confusão, é para ter paz. Então, se o seu filho adolescente não quer participar, ele não participa. Não tem problema nenhum. Se ninguém quiser participar, não tem problema nenhum. Você faz sozinho, não tem problema. Uma vez uma amiga disse assim, mas sabe o que é? Eu não posso fazer porque o meu marido me proíbe. Eu arrumo uma confusão enorme se eu for fazer o Evangelho no lar em casa. Sabe o que ela fez, gente? É verdade isso. Ela pegou o Evangelho, colocou no armário do banheiro e naquele dia que ela ia fazer o culto, ela entrava no banheiro, fechava a porta porque ia tomar banho, só que antes do banho ela fazia o culto do Evangelho, né? Então, isso é que é culto do Evangelho no lar. Quando vocês ouvirem falar Evangelho no lar, já sabem. É reunir a família ou fazer sozinho para a leitura do Evangelho. Por que fazer isso? Por que isso é importante? Gente, é importante porque no momento em que você vai fazer esse Evangelho no lar, espíritos benevolentes, espíritos mais superiores que nós vão chegar em nossa casa. Além disso, pelo fato de estarmos reunidos ou sozinhos, lendo o Evangelho com pensamentos elevados, a nossa vibração também se eleva. Em a nossa vibração se elevando, e nós com os pensamentos voltados para coisas mais edificantes, nós ficamos abertos e receptivos para receber as bênçãos dos espíritos que estão ali conosco, espíritos bons. Então, se a gente vai receber uma bênção, se a gente vai receber uma intuição, aquilo que a gente for receber é um momento propício porque estamos ali com a nossa vibração mais elevada do que nos outros momentos diários, porque estamos pensando em coisas edificantes, com pensamentos edificantes, lendo o Evangelho, né? Então, a importância é essa, né? Trazer a harmonia para o nosso lar, trazer harmonia para nós, porque nós vamos estar ali em contato com os espíritos e elevando a nossa vibração. Então, o grande motivo de se fazer o Evangelho no lar é esse. É trazer para a nossa casa a paz. Trazer para a nossa casa as bênçãos de Deus e de Jesus. Olha o que a Joana de Ângeles fala a respeito do Evangelho no lar. Joana de Ângeles, para quem não sabe, é a mentora, é o guia do Divaldo Pereira Franco, aquele orador que ajudou a expandir a doutrina espírita pelo mundo afora. Bem lá para frente eu vou falar sobre ele, né? Vou falar sobre a vida dele e tudo o que ele fez de bom para a humanidade. Ela diz o seguinte: dedica uma das 7 noites da semana ao culto. Gente, não precisa ser à noite, tá? Pode ser de dia, pode ser de manhã, pode ser de madrugada, pode ser na hora do almoço, na hora de jantar, tá? A hora que vocês puderem. A fim de que Jesus possa pernoitar em tua casa. Olha lá, né? Você faz o Evangelho e recebe a presença de amigos superiores. Prepara a mesa. Olha, outra coisa. A gente costuma fazer na mesa porque é mais fácil.
Então, as pessoas sentam em volta da mesa. Se você está sozinho, você senta ali na cadeira, em frente à mesa, para apoiar o livro. E também porque nós colocamos sempre um copinho de água na frente de cada pessoa, para que os espíritos possam fluidificar essa água. O que é fluidificar? É abençoar essa água. Às vezes eles colocam algumas substâncias, como um remédio, por exemplo, para te ajudar de alguma forma, né? Então, você colocando um copinho para cada um, as substâncias são diferentes, né? Porque cada pessoa tem uma necessidade diferente. E podemos também colocar uma jarra com água. Por quê? Vamos imaginar que nem todas as pessoas da sua casa participaram do Evangelho. Então, você coloca a água numa jarra para depois todos beberem. Se você quiser manter essa água por toda a semana, é só não deixar a água terminar, deixa sempre um resto na jarra e aí você completa com nova água. Ou quem tem aqueles filtros mais antigos, se quiser também colocar a água da jarra no filtro, pode colocar sem problema nenhum, tá? Prepara a mesa, coloca água pura, abre o Evangelho. Como é o Evangelho, o culto do Evangelho no lar é o Evangelho que nós vamos ler, né? Então, abre o Evangelho, distende a mensagem da fé, enlaça a família e ora. Jesus virá em visita. Gente, é certeza, tá? Absoluta. Todas as pessoas que fazem o Evangelho no lar recebem a visita de espíritos superiores. Quando o lar se converte em santuário, olha que lindo. Essa semana também, eu estava conversando com uma amiga querida, a Helena, e ela me disse assim, eu rezo o terço em casa, faço orações, porque eu acho que a minha casa é um santuário. Nós também somos um santuário. Eu achei lindo isso. Olha a Joana de Ângeles dizendo, né? Quando o lar se converte em santuário. O lar é o nosso santuário. De fato, Helena, você está coberta de razão. Fiquei super feliz quando você disse isso, tá? Porque é exatamente isso. E temos que preservar as energias e as vibrações do nosso lar por conta disso, né? É o local que nós passamos a maior parte do tempo. Se não a maior parte do tempo, mas é o local, é o nosso refúgio, né? É o cantinho que a gente tem para descansar. Então temos que preservá-lo. Então, quando o lar se converte em santuário, o crime se recolhe ao museu. Quando a família ora, Jesus se demora em casa. Quando os corações se unem nos liames da fé, o equilíbrio oferta bênçãos de consolo e a saúde derrama vinho de paz para todos. Jesus no lar é vida para o lar. Não aguardes que o mundo te leve à certeza do bem variável. Distende da tua casa cristã a luz do Evangelho para o mundo atormentado. Quando uma família ora em casa, reunida nas blandícias do Evangelho, toda a rua recebe o benefício com a comunhão com o alto. Quando você faz o culto do Evangelho em sua casa, todo o quarteirão se beneficia. A paz consegue chegar no seu quarteirão. Tem um livro do André Luiz, também vou falar isso mais para frente, que eles estão vindo, né, para a Terra e eles veem pontos assim de luz, casas que têm luz. E aí eles perguntam, né, por que tem casas que têm esses pontos de luz? São casas que fazem o Evangelho no lar, para vocês verem a importância disso. Se alguém, olha só, se alguém num edifício de apartamento alça aos céus a prece da comunhão em família, todo o edifício se beneficia, qual lâmpada ignorada acesa na ventania. O prédio inteiro, gente. Você consegue ter mais paz ali aonde você mora, porque espíritos superiores estão vindo até ali para ajudar. E não é você o único beneficiado, né? Não te afastes da linha direcional do Evangelho entre os teus familiares. Continua orando fiel, estudando com os teus filhos e com aqueles a quem amas as diretrizes do Mestre e, quanto possível, debate os problemas que te afligem
à luz clara da mensagem da Boa Nova e examina as dificuldades que te perturbam ante a inspiração consoladora do Cristo. Mas eu volto a dizer, se você não conseguir fazer o evangelho com a sua família, não tem problema, faça sozinho, tá? Eu fiz por muitos anos sozinha, porque eu era a única espírita da família, então por muitos anos eu fiz sozinha. Ok, perfeito, né? Não demandes a rua nessa noite, senão para os inveitáveis deveres que não possas adiar. Joana de Ângeles está dizendo o seguinte: é um compromisso que você está assumindo. É claro que se não der mesmo, tudo bem, né? Você não vai fazer. Mas uma vez que você determinou o dia e o horário, é importante que você esteja naquele dia, naquele horário, para fazer o seu evangelho, porque os espíritos vêm até você. É por isso até que se determina o dia e o horário, porque eles também têm os afazeres deles. Eles também trabalham, eles têm muitas atividades. Espíritos superiores trabalham até muito mais do que nós. Então eles também têm a rotina, também precisam saber qual é o horário que eles vão ter que deixar livre para virem aqui. Aí chega aqui, a família não fez o evangelho porque foram ao cinema naquele horário, né? Demora-te no lar para que o divino hóspede aí também se possa demorar. E quando as luzes se apagarem à hora do repouso, ora mais uma vez, comungando com ele, como ele procura fazer, a fim de que, ligado a ti, possas em casa, uma vez por semana, em 7 noites, ter Jesus contigo. Então, Joana de Ângeles dizendo sobre a grande importância do evangelho no lar e quantos benefícios que isso nos traz, né? Traz para as nossas casas, para nós, também para nossos amigos, porque a gente sempre também pede para aqueles que a gente ama. Embora, eu vou dizer uma coisa muito importante para vocês. Nós não devemos pedir apenas por nós. Tem um relato que o Chico, uma parente dele, foi internada num sanatório e ele pediu ajuda para o Emmanuel. Aí o Emmanuel disse a ele: Chico, mas você está pedindo ajuda para ela? Lá naquele sanatório tem 13, não sei o certo número, tá? Lá tem 13, você vai pedir só para ela? Por que só para ela? Tá vendo? Nós temos que desenvolver o nosso amor por toda a humanidade. Então, quando nós pedimos a paz para nós, devemos também pedir para a humanidade toda. Quando pedimos a cura para os nossos males, devemos pedir a cura para os males da humanidade toda, sempre lembrando das outras pessoas também. Não sejamos egoístas pedindo apenas para nós, não. Que as bênçãos de Deus sejam derramadas por toda a humanidade, né? Bom, então, como já foi dito, nós temos que escolher um dia da semana. Um dia que todos possam, né? Qualquer dia, pode ser domingo, pode ser terça, quarta, quinta, qualquer dia, né? E qualquer horário também, um horário que você consiga reunir todas as pessoas que vão participar. Já disse, repito, pode ser de madrugada, 1 hora da manhã, pode ser 5 horas da manhã, pode ser 10 da noite, pode ser 3 da madrugada, meia-noite, na hora do almoço, na hora do jantar, a hora que você quiser, mas naquele dia da semana, naquele horário, esteja ali para fazer o seu evangelho no lar. Aí você fala assim, bom, mas eu comecei, por exemplo, fazendo na quarta-feira às 7 horas da noite, mas agora eu não posso mais, eu arrumei um emprego, eu estou fazendo um curso, alguma coisa aconteceu, e eu não posso mais, ou alguém que estava participando ali não pode mais. Não tem problema, muda, mas avisa, né? Você pode mudar, não tem problema nenhum. Às vezes, no começo, a gente muda mesmo, até encontrar um horário ali que dê realmente certo, a gente faz algumas tentativas. Às vezes, até mesmo quando a gente faz sozinho, tem que fazer algumas tentativas. Mas aí, explica direitinho, fala, mudou o horário, mudou o dia, e agora vai ser tal dia, tal horário, e mantém, certo? Bom, já disse também que as crianças podem e devem participar. Quem não quiser, por favor, não briguem, né? Não forcem. Tem que ser um culto de muita paz. Ai, na hora do meu evangelho, era às 8 da noite, chegou uma visita. Convida a visita. Ou diga a ela, espera só um pouquinho, porque, gente, o evangelho é uma coisa rápida, tá? Não
tem que ficar muito tempo. A visita pode esperar. Ou pode participar. Muitas vezes a visita até gosta, viu? De participar ali do Evangelho do Lar. E às vezes, você convidando a visita para fazer o Evangelho junto com você, ela acaba começando a fazer na casa dela também. Tem isso também, tá? Bom, ai, mas puxa vida, eu faço Evangelho no Lar de quarta-feira e nessa quarta eu vou viajar, não tem problema. Chegando no hotel, você pega o seu Evangelho e faça o culto. Ou se está na casa de algum parente ou na casa de alguém, se fecha no quarto e faça. Não precisa ser na mesa. Pode ser em cima da cama, pode ser em pé, pode ser em qualquer lugar. Pode ser dentro de um avião, pode ser dentro de um ônibus. Ah, meu Deus, chegou a hora do meu Evangelho, eu tô aqui dentro do ônibus, não tem problema. Pega o seu Evangelho, faça uma prece, lê, pronto, tá feito o Evangelho. Gente, sabe, não tem desculpa para não fazer, né? A gente se propõe a fazer e faz. Bom, já falei também, né, que coloca a jarra com água para fluidificar e coloca os copinhos para todas as pessoas. Copinho pequenininho, tá? Um pouquinho só de água ali. E aí, terminando o Evangelho, a gente bebe essa água do copinho. Bom, para começar, depois que você já arrumou tudo, para começar você faz uma prece simples, pedindo apenas ali a presença dos espíritos superiores, que possam estar ali no seu lar, que possam ajudar as pessoas, assim como também o seu lar, né, para fluidificar o lar, como se fosse assim uma limpeza espiritual, né? Você pede uma limpeza espiritual para o seu lar. Pede uma limpeza espiritual para você, para as pessoas que estão ali fazendo o Evangelho com você. Pede também por outras pessoas, amigos, ou até pessoas que você não conhece, você pode pedir. Ficou sabendo, por exemplo, tal fulano está precisando, está com dificuldade, peça, né? Ah, tem um desencarnado, poxa, mas ele é suicida. Gente do céu, peça, né? Coloca lá as orações, eles recebem. Tem um livro maravilhoso que a Ivone do Amaral Pereira escreveu sobre os suicidas e ela diz lá que os suicidas recebem sim as orações. Como não? Todo mundo recebe oração. Oração chega em qualquer lugar. Eu só vou assim dar um aconselhamento, principalmente para quem não trabalha com a doutrina espírita, não trabalha em centro espírita, por exemplo, está começando com a doutrina. Vocês não mentalizem muito a pessoa que você está pedindo. Porque se você mentalizar demais, né, para pedir ali aquela bênção para aquela pessoa, você entra em contato com a energia da pessoa. E você não está acostumado, e aí você pode absorver essa energia para você e você não ficar tão bem. E como você não tem habilidade ainda, vamos dizer assim, para lidar com isso, você pode ficar muito mal. Então, só peça sem mentalizar muito e às vezes pode até colocar o nome, se você quiser, das pessoas ali que você quer pedir, pela paz na terra também, por todas as pessoas, pelas pessoas que estão sofrendo nas guerras, pelas pessoas que estão sofrendo com catástrofes, com enchentes, com terremotos, com vulcão, qualquer coisa você pode pedir, mas não mentalize muito profundamente ninguém, para que você não passe mal, tá? É uma dica que eu dou para quem está começando na doutrina. Bom, aí você vai abrir o Evangelho e vai ler o quê? Bom, o Evangelho eu sugiro que vocês comecem do começo e vão caminhando até o final. Por duas razões muito simples. Primeiro, porque você garante uma leitura completa do Evangelho. E segundo, porque o Evangelho, os capítulos são divididos em itens. De repente você abre assim a esmo, né, e tira o capítulo, sei lá, capítulo 9, o item 5 você vai ler. Mas você não lê os anteriores. E às vezes você precisa dos anteriores para poder compreender aquele item. Porque o Evangelho, quando você vai fazer o Evangelho no lar, você não vai ler o capítulo inteiro. Você vai ler itens. Você lê um item. Às vezes 2, se o primeiro for muito pequenininho, se te der vontade ali de continuar, leia 2, mas é pouca coisa, gente. O Evangelho é para ser assim, coisa de 20 minutos, não é para ser mais do que isso. Então, abriu, fez a prece,
abriu o Evangelho, né? Leu, mas também se quiser ler, abrir na página que cair, fiquem à vontade. Eu só dei esse conselho, assim, né? Essa dica, por conta dessas duas justificativas que eu falei. Então você fez a prece, leu um item ou 2 itens, tá? Às vezes eu leio um só, muitas vezes eu leio um só. E depois que você leu, você explica, você comenta. Ah, mas eu faço, e faça tudo em voz alta. Ah, mas eu faço sozinho. Faça em voz alta. Faça a leitura em voz alta e faça o comentário em voz alta. Por quê? Porque pode acontecer de um espírito superior trazer um espírito necessitado para ouvir aquela passagem, para ouvir aquele comentário. Então, mesmo que você esteja sozinho, você fala alto, não é gritar, hein? É só falar alto, assim, numa voz baixa. Para que, se por acaso tiver algum espírito ali precisando, ele vai ouvir e de repente você até ajuda com a sua explicação, com a passagem que ele vai ali ouvir, para que ele se modifique em algum ponto. Então faça sempre em voz alta. Outra coisa muitíssimo importante, deixa todo mundo falar. Todo mundo que quiser comentar aquele item é para comentar. Se alguém não quiser, não força. A pessoa não quis, deixa, né? E outra coisa importante, não aponte o dedo. Falou sobre a paciência, você não tem paciência, precisa aprender a ter mais paciência. Não. Culto do Evangelho no Lar não é para isso. Caiu a paciência e a pessoa ali é a mais impaciente de todas, finge que você nem sabe. Fale sobre a paciência ou qualquer outro assunto, né? Eu dei só um exemplo. Mas não aponte. Fulano, tá vendo? Mesmo que você for fazer com caridade, com meiguice, com doçura. Tipo assim, fulana, tá vendo? Precisa ver. Não. Se tem uma pessoa que você tem que ver se está fazendo o que o Evangelho está pedindo, é você. É a única pessoa que você tem que olhar. É você. Leu e pensa, como que isso cai para mim? Como que eu ajo diante dessas situações aqui? O outro não, é só você, tá? Bom, você aí faz os pedidos que você quer, né? Já falei, tô seguindo aqui uma sequência para não esquecer de nada. E aí, quando termina, todo mundo já comentou, todo mundo já falou. Quem não quer falar não precisa falar. Faça uma prece de encerramento, né? Lá no começo você já pediu para que fluidificassem a água, tanto do copo quanto da jarra, caso você coloque os dois. E aí você então encerra agradecendo por você ter participado de um culto do lar, agradecendo pela presença dos amigos espirituais que vieram aqui até você, agradecendo todas as bênçãos que você recebe. Faz uma prece simples, singela, que saia do fundo do seu coração, agradecendo, e aí está encerrada a reunião. Todo mundo, ou só você, caso esteja sozinha, bebe aquela água do copinho. Se você colocou a jarra, você vai colocar na geladeira, vai colocar onde você quiser, e está encerrado o culto do Evangelho no Lar. Caso tenha ficado alguma dúvida, caso vocês queiram fazer algum comentário, por favor, coloquem. Eu vou ter imenso prazer em ler e responder, tá? Eu vou colocar como foto aqui na aula o que Emmanuel Bezerra de Menezes, André Luiz e Joana de Ângeles também falaram a respeito do Evangelho no Lar. Eu já li um trecho aqui da Joana de Ângeles, mas tem um outro trecho aqui que ela fala, e eu vou deixar. Quem quiser, dá um print, e aí vocês têm o que eles falam. Se alguém quiser e não consegue dar o print, coloca no comentário, coloca o telefone que eu mando por WhatsApp para vocês essa foto, tá bom? Agora eu vou ler
um texto muito lindo para vocês. Mas antes, eu quero fazer uma pergunta. Vocês sabem quem foi o primeiro ou a primeira pessoa que introduziu o Evangelho no lar? Quem foi que primeiro fez o culto do Evangelho no lar? Gente, foi Jesus, na casa de Pedro. Ele estava conversando com Pedro e aí ele pede para chamar os familiares de Pedro e faz a reunião. Isso está nesse livro aqui, ó, Jesus no Lar, é a psicografia de Chico Xavier, o espírito Neio Lúcio. Aqui é que ele conta que Jesus iniciou o culto do Evangelho cristão, bendito, cristão no lar, tá? Então, se Jesus disse que era para fazer e fez, poxa vida, né? As benesses são imensas para quem faz o Evangelho no lar. Então agora eu vou ler um texto muito bonito para nós, para encerrarmos a aula de hoje, que já está indo além do tempo. O texto, o nome é Portas. Se você abre uma porta, você pode ou não entrar em uma nova sala. Você pode não entrar e ficar observando a vida. Mas se você vence a dúvida, o medo e entra, dá um grande passo, porque nessa sala vive-se. Mas também tem um preço. São inúmeras outras portas que você descobre. Às vezes quebra-se a cara, às vezes curte-se 1001. O grande segredo é saber quando e qual porta deve ser aberta. A vida não é rigorosa. Ela propicia erros e acertos. Os erros podem ser transformados em acertos quando com eles se aprende. Não existe a segurança do acerto eterno. A vida é generosa. A cada sala que se vive, descobrem-se tantas outras portas. E a vida enriquece quem se arrisca a abrir novas portas. Ela privilegia quem descobre seus segredos e generosamente oferece afortunadas portas. Mas a vida também pode ser dura e severa. Se você não ultrapassar a porta, terá sempre a mesma porta pela frente. Para a vida, as portas não são obstáculos, mas diferentes passagens. Esse texto é do Isamitiba e eu coloquei porque quem assistiu todas as aulas e chegou até aqui e continua assistindo é porque está abrindo uma nova porta. A porta do conhecimento da doutrina espírita. E a partir do momento que abrimos essa porta e adentramos nesse novo conhecimento, nossa vida se modifica. Não tem como não se modificar. Porque a gente começa a entender o porquê do sofrimento, o porquê da dor, o porquê da provação, o porquê da alegria, o porquê do bem-estar, o porquê da paz. A gente começa a entender e a responder todas as perguntas. E, consequentemente, começamos a olhar a vida de uma outra forma. E por olharmos a vida de uma outra forma, a nossa conduta perante a vida também se modifica. E então a gente tem aquela sensação maravilhosa de ter aberto uma porta e ter encontrado coisas maravilhosas. Eu vou colocar também esse texto aqui na aula. Mesma coisa, quem quiser dá um print, quem não conseguir, manda o telefone para mim que eu envio por WhatsApp. Um beijo grande no coração de cada um de vocês. Que vocês possam, quem ainda não fez o Evangelho no Lar, que possa começar esse culto, que muitas benesses vão ser trazidas para vocês. Quem já faz, que continue fazendo. E quem já faz e quem ainda vai fazer, convide outras pessoas para fazer, cada um em sua casa, para que as pessoas possam receber os espíritos superiores em suas próprias casas.
Pode reunir amigos e fazer tudo numa casa só? Pode. Mas aí, e a casa do seu amigo que veio até você, né? Tem que ter lá também. Então, espalhem isso. O Dr. Bezerra de Menezes, ele pede, pela psicografia do Chico, tem uma psicografia bonita do Bezerra de Menezes, em que ele pede para que a gente possa alargar, sabe, o número de pessoas que fazem o Evangelho no Lar. Então, convidem, expliquem, vai junto. Eu fui muitas vezes em casas de pessoas para introduzir o Evangelho no Lar. Façam isso, gente. O mundo está precisando muito de oração. Os lares estão precisando de oração. Nós estamos passando por momentos difíceis. E esses momentos difíceis, gente, ainda vão se alastrar por um tempo. Então a gente precisa, quanto mais pessoas orando, quanto mais pessoas lendo o Evangelho, quanto mais pessoas modificando seus pensamentos, modificando as suas vibrações, melhor para todo mundo. Então, um beijo carinhoso para cada um de vocês, uma excelente semana e até quarta-feira que vem, se Deus quiser. Um abraço, gente.